Britânica. Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, estou hoje aqui com a Pamela para a gente dar sequência nas lives da Semana da Conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pamela é uma nutricionista, uma colega lá da BPW e vai falar pra gente um pouquinho sobre a importância da gente estar bem nutrido, da gente estar saudável para que o nosso cérebro funcione bem. Não só no caso do TDAH, né, Pamela, mas para tudo na vida. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para depois a gente entrar nesse assunto. Bom dia, tudo bem? Que bom que já tem... Olha, nós já temos uma colega entrando. Sejam todos muito bem-vindos. E as próximas pessoas também que vão assistir a nossa live. Então, já tem 12 anos que eu atuo como nutricionista. E em 2007, quando eu entrei na graduação, a minha primeira aula foi anatomia humana. E eu levei um susto, eu peguei e falei, meu Deus, o que é isso aqui? Cadê o tomate? Cadê o alface? Cadê a melancia? Não, tinha uma peça anatômica dentro do laboratório. E o professor falou bem assim, Sofia, pode desmontar essa peça anatômica. E eu peguei e falei, como assim? Eu, quando fiz farmácia, fui a monitora do laboratório de anatomia da Uniderp. Pra conseguir desconto, eu fiquei trabalhando no contraturno, trabalhando como monitora do laboratório. Então eu que separava as peças para as aulas e tudo, mas isso não foi em 2007 não, foi muito mais tempo atrás. Mas algum tempo atrás. Ó, nós temos uma coisa parecida, eu fiquei no de microbiologia. Fiquei de microbiologia de alimentos, lá na Uniderp também. E lá, justamente lá, no laboratório de anatomia, né, que é o mesmo que a gente usava naquela época, né, para todos. E o professor falou, olha, agora você pode começar a desmontar, né, essa peça anatômica. E quando eu comecei a desmontar, né, o olho, a língua, eu falei, meu Deus do céu. Que máquina é essa, que é isso, né? Como que funciona tudo isso? Quando eu cheguei no sistema neurológico e a gente vai abrindo, né, tudo e vai separando, eu falei, que coisa linda, é várias raízes, né? É um monte de raiz, assim, no nosso organismo. E quando eu fiz a pós em fisiologia, eu fiquei mais apaixonada ainda pelo nosso corpo, por essa máquina maravilhosa. Então, o que eu levo pra minha vida? A nutrição, ela faz parte de tudo. Ela faz parte de tudo. É verdade. Então, é impossível de trabalhar, é impossível cuidar dos filhos, é impossível fazer qualquer coisa, né? Levantar da cama sem a nutrição. Sem a nutrição é a essência da vida, ela é a base de todas as coisas. E cada parte, né, do nosso corpo, do sistema fisiológico, precisa de um nutriente diferente. Um precisa de mais, outro precisa de menos. E eu pergunto para algumas pessoas meio assim, Sofia, qual a parte do nosso organismo que tem bastante gordura? Na verdade, precisa de bastante gordura. Todo mundo fala, é a barriga. Sério. Olha, eu falo, como assim, gente? É o rim, é o fígado. Ninguém fala do sistema neurológico. O sistema neurológico, gente, que consome aí quase que 60% da energia que a gente produz. E eu falo pra eles mesmo assim, você sabia que o nosso sistema neurológico, a formação dele é basicamente gordura? Basicamente a parte onde tem mais gordura é o sistema neurológico. Todo mundo fala, como assim, professora? É muito legal. Fala, é o sistema neurológico que tem a maior parte de concentração de gordura e ele precisa de gordura para o funcionamento. E daí eu falo bem assim pra eles também, sabe o celular? Você não coloca lá no seu celular pra carregar? O fio fica exposto? Falo, não, o fio não fica exposto, ele tem uma camada ali protetora, né, um plástico de proteção, porque senão, ó, eu falo, não funciona. E daí eu pergunto pra eles, quando você enrola, né, ou fica enrolando lá o fiozinho do seu carregador, ou do fone, tem umas pessoas que enrolam o fiozinho e guardam. Depois, quando você vai olhar, ele quebrou. Daí tem que trocar o carregador. Sistema neurológico não tem como você trocar. Sistema neurológico. Tem que cuidar muito bem dele, porque depois que estragou, pra consertar, é difícil. Não tem solução você enrolar ele e guardar, sabe? Essa parte agora eu não vou usar. Nesse momento aqui, eu não vou usar essa parte do meu sistema neurológico. Nossa, e agora você falou uma coisa muito engraçada, porque existem vários neuromitos, né? Que eu chamo de neuromitos. E um deles é que a gente usa 10% do nosso cérebro, né? Eu acho isso muito engraçado. Porque é mentira, tá, gente? A gente usa 100% do nosso cérebro o tempo todo, inclusive quando tá dormindo. Acha que dormiu, apagou tudo, né? Acho que dormiu, tá tudo certo, tudo resolvido.
Quando nós dormimos, deitamos lá na nossa cama para dormir, nesse momento que acontece toda a liberação de nutrientes onde precisa. Se você não consumiu, não libera, né? Não tem. Aí Então, outro dia você acorda cansado, esgotado, e não entende por quê. Dormi 8 horas e não descansei. O que aconteceu comigo? não tem nutriente suficiente para o sistema neurológico. Então, primeiro, funcionamento do intestino. Quando a gente fala em nutrição, a absorção dos nutrientes acontece dentro do intestino. E os neurônios também são produzidos e tem milhões de neurônios dentro do intestino. É por isso que o intestino é chamado de segundo cérebro, né? Ou então de órgão-irmão. Eles são órgãos-irmãos. O mesmo funcionamento elétrico que acontece no cérebro começa lá no intestino e de lá esses neurônios comandam aí várias coisas do nosso corpo. Então tá totalmente ligado a nossa cabeça com o nosso intestino. Tem pessoas que falam assim, mas nossa, eu achei que era no estômago que acontecia isso. O estômago já é outro processo. Ele dilui os alimentos. Eu falo, sabe a sua máquina de lavar roupa? Você coloca as roupas lá, se você não coloca água, ela não funciona. Se você não coloca sabão em pó, amaciante, não limpa, né? Você vai tirar a sua roupa lá da máquina, eu pergunto, você já tirou a roupa da máquina e você olhou e falou, meu Deus, o que aconteceu com essa roupa? A roupa tá toda estranha? É a mesma coisa no nosso organismo. Então, o nosso intestino, o nosso estômago, ele dilui, ele quebra os nutrientes. E quem absorve é o intestino. Então, sistema digestivo, né, sistema digestório com sistema neurológico. Esses dois precisam funcionar todos os dias, todo momento. E junto. Tem pacientes que falam bem assim, mas só vou no banheiro uma vez na semana. Eu falo, meu Deus. O que essa pessoa tá pensando? Literalmente. Se você não vai no banheiro, o seu cérebro não pensa, o seu cérebro não descansa, o seu cérebro não processa as informações, a sua memória vai ficar péssima. Pós-Covid, então, nem se fala. Sistema neurológico funciona com o sistema digestivo. Se você e a absorção dos nutrientes de forma adequada, ingestão dos nutrientes. Ontem eu atendi uma paciente que ela falou, não, mas eu como na hora do almoço muita salada. Eu falei, quantas folhas de alface? Perguntei pra ela. Ela falou 2. Eu como Muita bastante. salada. Falei, nossa, muita salada você come mesmo? Falei, pode aumentar a quantidade de fibras. Sistema neurológico, ele funciona com zinco, magnésio, que é vasodilatador, que envia potássio. Então, são vários micronutrientes. Nós pensamos geralmente no macro, né? Carboidrato. Nossa, carboidrato. Proteína e lipídio. E esquece dos micronutrientes. Os aminoácidos também são essenciais, né? O Q10. Tem vários aminoácidos que são essenciais para a gente poder funcionar bem, para nossa mente poder funcionar bem. E eles estão aí, né, na alimentação, principalmente. Tem casos que a gente não consegue nem suplementar se não tiver uma dieta adequada, né? Eu tava conversando um caso clínico com a Pamela esses dias e é uma situação dessa, que não adianta nem suplementar, Sofia. Quando aprender a comer, a gente suplementa. Então, tão importante que é. Outra coisa importante, a suplementação ela é para suplementar a sua alimentação, que você já está consumindo, entendeu? Então, vamos supor, a minha alimentação, o meu consumo diário é 1.700 calorias. Tá ótimo para o meu organismo. Eu tô estudando, vou fazer prova, exige mais, vou participar de uma palestra, de um congresso, então exige mais do meu sistema neurológico. Então eu faço suplementação em cima da minha alimentação. De acordo com a sua necessidade, né, naquele momento. Outra coisa muito importante, o suplemento ele só é utilizado se tem absorção de nutrientes no intestino. Porque se tem pessoas que tomam o suplemento e falam, nossa, mas não tem efeito nenhum. Claro, seu intestino não está funcionando, então o suplemento não vai fazer a função que ele precisa. Isso. É legal você ter falado isso, Pamela, que eu tenho alguns casos de pacientes de TDAH mesmo, que fazem a utilização de medicamentos, né? Que estão usando, são várias, né, coisas que são medicadas, mas... e aí a mãe fala pra mim, não tá resolvendo, nem com a Ritalina ele não tá funcionando direito, não tá dando certo, o tratamento não tá funcionando, daí fala que vai no médico, que vai parar de dar o remédio. Eu falo, não. Primeira coisa é organizar a parte nutricional, porque se você não tiver, né, por exemplo, consome muito alimento com glúten, por exemplo, de uma maneira errada, né, sem ter uma boa nutrição, vai causar uma inflamação e aí vira até na live da doutora Aline ela explicou um pouquinho sobre isso. Vira um grude ali na parede do intestino que não deixa ser absorvido, fica inflamado.
E aí pode tomar o remédio que for, o antidepressivo que for, no caso de quem tem depressão, a vitamina que for para suplementar, não vai ter absorção, porque o lugar onde absorve tá inflamado. Então é muito importante procurar um profissional da nutrição, primeiro, para não tirar nada sem orientação, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas então o vilão é o leite, tira o leite. O vilão é o ovo, tira o ovo. Não, gente, a gente não pode cuidar da nossa saúde baseado em achismo. A gente tem que procurar um profissional, porque o nosso corpo é uma máquina que precisa de combustível. Então não adianta eu falar, o meu carro é a gasolina, mas eu quero pôr álcool, vamos ver se ele funciona com álcool? Não vai funcionar, vai estragar o motor dele se ele não for um carro flex. Então a gente precisa saber do combustível certo, usar da forma correta, pra gente ter um bom resultado, né? Sempre procurar um profissional para isso. Lá no intestino que acontece a absorção da medicação que você está tomando, acontece a absorção dos nutrientes através da alimentação, água, tudo acontece no intestino. Então, se hoje o seu intestino não funcionou, não aconteceu a absorção de nutrientes. Amanhã, hoje quinta-feira, né? Então você passou aí segunda, terça, quarta, quinta, sem o intestino funcionar esses 4 dias, o sistema neurológico não funciona de forma adequada. Então, cansaço, irritabilidade, né? Ansiedade, inquietação, todos esses transtorno obsessivo compulsivo, todos eles relacionados com o mau funcionamento do intestino. Eu falo, sabe o lixo aí da sua casa? Se você demora muito tempo para tirar o lixo, como que fica? Fica com cheiro agradável na hora que você vai retirar aquela, né, a sacolinha ali do seu suporte de lixo, como que fica? Fica bem agradável o cheiro? Quando você entra, né, dentro de um banheiro que não foi higienizado, é gostoso? Então imagina a absorção no seu intestino. Então 4 dias sem utilizar o sanitário. Como que tá esse intestino? Ele tá mandando substâncias neurotóxicas, tóxicas para os seus neurônios. Então é impossível falar de sistema neurológico sem falar de nutrição. E todos os dias. A nutrição, ela acontece todos os dias. Então o seu café da manhã, se você precisa ou não de lanche da manhã, isso que é muito legal. Tem pessoas que precisam, tem pessoas que não, entendeu? Tem pessoas que precisam de 3 refeições ótimas, refeições maravilhosas do café da manhã, com fonte de carboidrato, lipídios, de vitaminas e minerais, na hora do almoço também e no jantar. Tem pessoas que 3 refeições é excelente, mas tem pessoas que precisam de 12 refeições ao dia. Então depende muito do seu organismo, das suas atividades. E isso também depende do funcionamento do intestino, funcionamento do rim, né? Então a gente também precisa falar do funcionamento do rim. Tem pessoas que falam, eu tomo água. Será que você toma água? Qual que é a coloração da sua urina? Isso também interfere no seu neurológico. Como você toma essa água? Né? Como? Você me explicou aquele dia. Então, eu expliquei pra Pamela. Eu tive um professor de fisiologia que me explicou isso uma vez. Eu nem lembro em qual curso que foi. Mas, assim, fez toda a diferença na minha vida. Porque eu sempre achei que eu tomasse bastante água. Eu tomava em torno de 3 litros, ainda tomo. Só que eu tomava da forma errada. Como que eu tomava? Eu sou uma pessoa hiperativa, acelerada. Então, eu, guti na minha água. E eu fazia xixi muitas vezes por dia. Depois que ele me explicou isso, eu lembrei que foi um curso que eu fiz com o Lair Ribeiro. Agora eu lembrei. E ele falou no curso assim, vocês precisam tomar água aos poucos, golinho por golinho. Não precisa ser assim, molhar o bico, não, mas tomar água devagar. Pra quê? Pra que essa água dê tempo dela ser absorvida pelo organismo. Aí ele usou um exemplo que eu acho sensacional da esponja. Quando você coloca uma esponja de lavar louça embaixo da torneira e abre rápido, o que acontece? Essa água escorre por fora da esponja e vaza toda a água. Se você abre de uma maneira moderada, a esponja vai primeiro absorver a água e vai derramar só o excesso. Ela consegue absorver. Se for muito rápido, ela nem absorve. Passa reto. Faça um teste aí na casa de vocês para conferir. É exatamente assim que acontece. É exatamente assim também que acontece nas nossas células. Se a gente joga toda a água de uma vez, não vai ser absorvido. E também a qualidade da água que a gente toma. Eu já aderi há muito tempo, né, pela água alcalina, ozonizada aqui na minha casa. Para os meus pacientes também eu indico. E isso fez toda a diferença no meu intestino. Eu comecei a tomar essa água porque eu percebia que mesmo cuidando da minha alimentação, tendo um acompanhamento nutricional, eu ainda não estava conseguindo ir ao banheiro todos os dias. E aí, quando eu mudei a água, eu consegui, porque eu acho que o pH, alguma coisa interferiu e me ajudou a ir mais vezes ao banheiro. O que estava faltando era uma hidratação de qualidade, mesmo eu já sabendo tomar água devagar. Então, é muito importante a água que a gente toma e como a gente toma essa água.
a gente ter o melhor resultado, né? Tudo isso é o funcionamento do rim de forma adequada, o funcionamento do intestino de forma adequada. Eu falo para as pessoas bem assim, não adianta você ter uma alimentação muito boa e não ingerir água de forma adequada. Você vai limpar a casa, né? Vai passar o pano lá na sua casa. Daí você vai lá no balde, né? Enxaguar o seu pano, você não torce o pano. É a mesma coisa no nosso intestino, ele vai torcer para a absorção de todos os nutrientes. Então, ele tá, nesse momento que nós estamos aqui, ele está lá torcendo o nosso intestino para absorver os nutrientes e mandar para o nosso sistema neurológico. Então, é importante você lembrar, consumo de água adequada. Não é, eu vejo muitas pessoas pegar a garrafa assim, tomar a garrafa inteira. Ou aquela... Dá 5 minutos tempo fazer xixi, foi a água toda embora. Não absorveu nada. A água não fez o papel que ela deveria executar, né, no seu organismo. Eu vejo alguns campeonatos de, será que você vai tomar água, entendeu? Uhum. A pessoa de manhã, 5 horas da manhã, fala, olha, agora é hora de tomar água. Pega uma garrafa desse tamanho e começa a tomar tudo. Não é assim, entendeu? Não é assim, é simples. O simples funciona. Então, água de golinho em golinho, não precisa pegar aquela garrafa e tomar toda ela de uma vez só, né? A alimentação também, comprar um suplemento e ir tomando, sem você verificar se o organismo está funcionando de forma adequada, as vias, né, normais. Eu falo que a via oral, né, passa pelo todo o processo de digestão, absorção e ele elimina. Então o nosso organismo ele é maravilhoso. O que é bom vai ficar, o que não é bom vai ser eliminado através das fezes da urina. Agora, se o intestino não funciona e se a urina não funciona, né, se as vias normais não funcionam, algo tá errado. Alguma coisa tá errada. E esse errado, que é simples de se resolver, a gente pode resolver com a nutrição, ele tem consequências que daí já não são tão simples de serem resolvidas. Né? Então, em relação, por exemplo, ao nosso tema aqui, que é o transtorno de déficit de atenção. Quando uma pessoa está bem nutrida, mesmo tendo um déficit de atenção, o aproveitamento e a concentração dela vai melhorar mesmo dentro do transtorno. E principalmente quando você tem um acompanhamento e uma regulação desse comportamento atencional. A gente pode treinar o nosso cérebro a melhorar a sua performance. Então a gente tem uma coisa que eu falo que a maior bênção que Deus deu pra gente é a plasticidade cerebral, porque ela é capaz de fazer transformações na nossa vida. Eu sempre falo que um diagnóstico, ele não é uma condenação, ele é um ponto de partida. Então às vezes a pessoa chega aqui pra mim, eu tenho depressão, ou eu tenho transtorno de ansiedade. Eu falo, calma, você está com esse sintoma hoje latente na sua vida, mas a gente tem como contornar. Você vai deixar de ter? Não, não vai deixar de ter. Mas você vai aprender a conviver com isso de uma maneira em que sua qualidade de vida e seu bem-estar sejam restabelecidos. E o objetivo, né, das profissões da área de saúde é essa, né, a gente trazer maior qualidade de vida para as pessoas, tanto na parte nutricional, como na parte neuropsicológica, como eu trabalho. A gente tem esse objetivo de melhorar a vida das pessoas, é por isso que a gente estuda tanto, né, Pamela? Para poder contribuir com as pessoas nesse sentido. E aí quando você percebe que você se autoajusta, que você consegue se modular em todos esses aspectos, no nutricional, no sono, que o sono também tem um papel muito importante, como a Pamela falou, é o momento em que os nutrientes vão ser absorvidos, vão ser distribuídos para cada lugar que eles precisam estar pra gente poder funcionar bem. Aí, ó. A pessoa tá aqui uma semana fazendo live todos os dias e já fala pouco essa pessoa, né? Falando, não. Tá bom. E aí a gente fica assim, às vezes sem conseguir realizar bem o que a gente precisa realizar ao longo do dia, porque não dormiu direito e porque não se alimentou bem. Então, não só para quem tem transtorno, mas para qualquer outra pessoa, para qualquer ser vivo, a gente precisa dar atenção a essas coisas que são básicas, primordiais para a vida humana, que é o sono e a alimentação. Então a gente só pode falar que você está com um transtorno, com um problema, com uma dificuldade, se a gente garantir primeiro que essa necessidade básica está sendo atendida. Então eu já recebi muitos pacientes aqui com todos os sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, e na verdade não tinha. Quando eu fui lá, mapeei o cérebro da pessoa, eu olhei o eletro da pessoa, eu mostro pro paciente, falo, olha aqui, seu cérebro só não tá funcionando bem porque você não tá dormindo ou porque você não tá se alimentando de forma adequada. Você não tem transtorno, você tá com sintomas, mas o que tá te causando toda essa desatenção, essa confusão mental,
essa dificuldade de se concentrar é a falta de combustível, de nutriente. Então, antes da gente pensar em qualquer transtorno ou doença, a gente precisa garantir que o sono e a alimentação estão ok. É óbvio que tem casos que realmente são o transtorno, e aí é mais importante ainda a gente cuidar disso e fazer os tratamentos necessários, buscar ajuda, buscar os profissionais que podem te ajudar a se autorregular, né, que é a terapia comportamental, o neurofeedback, a neuropsicopedagogia, entre outros tratamentos que a gente tem muita coisa hoje no mercado que ajuda realmente. E é muito importante a gente ter informação para saber. Primeiro, então, se você tá com sintoma, eu tô andando esquecida. Agora com Covid, muita gente, né, Pamela, tá reclamando de esquecimento, de dificuldade de concentração, em função a essa inflamação sistêmica que o Covid traz, né, e altera bastante o nosso sistema neurológico. Então, antes de pensar em qualquer coisa, garantir 8 horas no mínimo de sono com qualidade, e a parte nutricional, que são as duas coisas que fazem com que a gente esteja aqui vivo e respirando, né? Então imagina que você é uma plantinha, né? A plantinha precisa de água, ela precisa de uma terra boa, de nutrientes maravilhosos para a sua planta ficar boa, produzir, né, flores lindas, tem rosas. Então pensa a melancia, abacate. Por que o abacate fica bonito, né? A banana fica bonita? Porque ela tem nutrientes de qualidade. É a mesma coisa no nosso organismo. Então, o nosso cabelo vai ficar bonito, a nossa pele vai ficar bonita. Então, a sua unha. Eu tenho paciente que eu atendi ontem que ela falou, Pamela, como a minha unha melhorou, como o meu cabelo melhorou. Ela falou, só fiz algumas modificações na minha alimentação. Então, eu falei pra ela que agora você está colocando um nutriente bom. Então, o básico funciona. É você melhorar água, você melhorar sono, frutas, verduras, legumes. Então, a nutrição, ela não existe terrorismo nenhum. Você não é proibido de comer alguma coisa. Agora, sim, se você tem alguma patologia, sim, precisa retirar algumas coisas. Então, diga não ao terrorismo da nutrição. O básico funciona, o arroz com feijão, tomate, alface, mas precisa ser a quantidade para o seu organismo, entendeu? Pamela é uma quantidade, Sofia é uma quantidade. Já pensou se eu comesse o mesmo tanto que ela come, gente? Olha a diferença do tamanho da pessoa. Então, isso é interessante. Então a gente precisa ajustar a nossa quantidade, né? Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,74. Imagina 1,74 para 1,63. Olha o meu tamanho. Então, as quantidades de nutrientes para a Sofia é uma, para a Pamela é outra. Então, acaba com isso que o padrão da alimentação, não existe um padrão, entendeu? Existe o que eu preciso para a minha condição fisiológica, para o funcionamento do meu pulmão, do meu sistema neurológico, o meu dedinho do pé, entendeu? Para ele funcionar, para você caminhar, respirar, sentar, né? Levantar, mexer as mãos, os dedos. Tudo isso daqui precisa de nutriente, de nutrição básica. É a nutrição básica. Eu falo, não é nada... Nossa, mas a alimentação, a nutrição é muito cara. Tem paciente que fala, eu não gosto de nutricionista, porque eu vou lá, ela passa uma alimentação muito cara. Não, a nutrição que funciona é básica. Eu falo, você sabe usar 100% dos alimentos na sua casa? O melão. Tem muitas pessoas que comem só o melão e joga a semente e joga a casca fora. E a semente do melão é rica em magnésio, rica em proteína, rica em fibras. Então, assim... E fica uma delícia. E fica uma delícia. E fica uma delícia. Então, será que eu sei usar 100% do alimento que eu estou comprando no mercado para o benefício da minha saúde? Então, fica uma pergunta para você. Será que quando você vai no mercado, a casca do maracujá... Tem pessoas que falam, eu quero emagrecer. Como que eu faço? Pega o maracujá. Quando você vai no mercado, você paga pela casca, né? Faz o suco com a casca do maracujá. Ela tem pectina, que vai ajudar na proteção do seu intestino. Consequentemente, ela vai te ajudar no processo de emagrecimento e também no sistema neurológico. Então, são algumas estratégias da nutrição que são básicas, que funcionam e muito. E também você pensar no meio ambiente, né? Que você não vai estar gerando resíduos para o meio ambiente, né? A casca, que não é lixo, que não é lixo, é alimento. É alimento. A casca da banana tem 3 vezes mais vitamina C do que a própria banana que a gente consome. Então, bolo de banana. Tem pessoas que jogam a casca no lixo e usam só a banana. E a casca da banana ela é rica em fibras. E ela também ajuda no processo, na produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Então, usa a casca da banana. Você vai fazer um bolo? Usa a casca.
Eu aprendi isso com a minha mãe há muitos anos atrás, quando eu tinha Antes de 7 ser anos, quando eu falo pra minha mãe que ela é a minha maior inspiração hoje na nutrição. Ela já fazia bolo com a casca da banana, ela já fazia o creme de abóbora, ela já batia abóbora com casca e semente com água fervida, né? Naquela época a gente não tinha filtro em casa. E ela fazia aquele creme de abóbora, gente, com carne seca e arroz branco. Então são coisas tão simples que funcionam e dá certo. Eu tô aqui hoje, né, com 38 anos, é graças à boa nutrição que eu aprendi com a minha mãe e graças a Deus também a minha graduação, né, o mestrado, a pós-graduação e vivenciando isso todos os dias. Com certeza. Gente, eu falo que o essencial é simples, é o básico. O essencial é o que realmente faz com que a gente esteja aqui até hoje, né? Todo mundo chegou até onde está hoje, porque pelo menos teve o básico. Então a gente não pode esquecer, né, do arroz com feijão, com a carninha, com a saladinha, legumes, a fruta que não custa caro, quer dizer, hoje em dia tá tudo caro, né? Mas não é aquela coisa tem igual as feiras, a gente tem. Tem as feiras nos bairros. Aqui perto da sua casa tem uma feira, inclusive. Tem uma feira aqui. E tem também a feirinha de orgânico que tem lá na Praça do Rádio Clube, né? Que eu adoro comprar verdura lá, eu vou lá toda quarta-feira. Eu acredito que melhorou bastante essa do consumo de frutas, verduras e legumes, que nós temos os produtores locais, né? A agricultura familiar. Sim, então ajuda muito. A gente consegue consumir um produto de qualidade, né? Melhor do que de grandes atacadistas aí, que às vezes a gente não sabe a procedência desse produto. E nas feiras a gente compra direto do produtor, que também a gente tem um impacto social importante nisso, né? Eu sempre lembro de uma propaganda do Sebrae uma vez que falava, compre no seu bairro, né? Isso. Compre do pequeno. Do pequeno produtor, principalmente agora pós-pandemia, né, Pamela? É importante, os pequenos produtores estão aí se reerguendo, acho que a gente também tem que pensar um pouquinho nisso, né? Tem uma, aqui em Jaraguari, não é tão perto assim, né, mas tem ali a Furnas do Dionísio. E lá tem produção de abobrinha, pensa uma abobrinha deliciosa. Eu nunca comi uma abobrinha tão maravilhosa. A terra lá é roxa, a terra é preta, então a terra é cheia de nutrientes. O tomatinho cereja, eu amo tomate cereja, gente. É o que eu falo pra minha mãe, eu tenho paixão por tomate cereja. Um pacote desse tamanho, por R$5. Não acredito. Vamos lá, gente. Pode lá, inclusive sábado tem uma feira lá. A abóbora é uma delícia, gente. Muito maravilhosa. A banana, então, meu Deus, Sofia, nunca comi uma banana tão maravilhosa por R$5, gente. Desse tamanho. Eu falei pro moço, tem certeza que é R$5? Ele falou, tudo é R$5. Gente, olha isso. Eu fiquei impressionada, porque eu falei, a gente vai no mercado, é 12, 20, R$30. O tomatinho cereja, R$25 eu já paguei. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, vale a gasolina. Vale a gasolina. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como inserir alimentos saudáveis à dieta de criança que possui seletividade alimentar? Ótima pergunta que fez. A Zayone. Oi, Zayone, tudo bem? A Zayone é uma das chefes lá do Grupo Escoteiro que nós estaremos no sábado. A Pamela vai estar lá comigo fazendo uma oficina com as crianças. Então, olha só. Eu trabalho com creche tem 12 anos. Eu falei que na graduação eu já amava fazer as oficinas com criança. O que acontece, na verdade? Por que ela é seletiva? Às vezes o pai e a mãe não consomem. Então ela nunca viu. Tinha mãe que falava, não, mas meu filho, eu não gosto de comer milho. Mas por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto. É demais, assim. Ele não tem, como que eu posso dizer, base na alimentação dos pais. Então você não come, Sofia. Eu sou sua filha, eu tô vendo você não come. Então eu também não vou comer, entendeu? Tem muita criança que fala, mas a minha mãe não come. E a seletividade, quando ela é por conta, por exemplo, do autismo ou do transtorno de déficit de atenção, que também gera algumas seletividades, assim, qual que é a melhor técnica, assim, pra gente inserir? Você acha que seria pelo exemplo, a mãe consumindo, sempre, mesmo nos casos de seletividade, tipo, decorrente do autismo, alguma coisa assim? Todas as crianças que eu atendi até hoje, nesses 12 anos, a mãe começou a consumir e falou, nossa, que delícia essa banana, que delícia essa laranja. E daí ela oferta e incentivo. Ela coloca na mesa e eu falo pra ela, deixa sempre, não fica maior, né? Senta em uma mesa da altura da criança, entendeu? Nunca fala com a criança de cima, fica do tamanho dela. Senta até no chão, coloca no pratinho ou na mesa e você vai consumindo. Fala, nossa, que delícia essa laranja. Nossa, essa laranja ela vai ajudar no meu cabelo, na minha pele, no meu dente. Então você cria na criança a imaginação. Porque criança, a imaginação dela vai
Concentração, ela vai ficar concentrada no que você está falando. Então, imaginação, a criança ela é maravilhosa para imaginar. A concentração e a permissão de conhecer novos alimentos. Então, hoje eu pego uma maçã e falo para ela, olha que linda essa maçã. Vamos ver essa casca da maçã? Vamos ver a semente da maçã? A nutrição com criança é um processo de educação. É um processo de educação diário. Então, hoje eu pego a maçã, amanhã eu pego a uva, entendeu? Depois de amanhã eu pego, o kiwi, sabe? Cada dia você pega uma fruta. Eu até falo para os meus pacientes com criança, compra 5 frutas na semana. Então, comprei uma banana, uma laranja, vai lá na feira, né? E pega 5 frutas diferentes. Então, hoje você fala da banana, amanhã você fala do kiwi, depois de amanhã você fala da uva. Então, todo dia você vai mostrando para ela, olha, tem a casquinha da uva, olha, tem essa película branca da uva, tem a semente. E ela vai se encantando pela nutrição. O que nós precisamos, na verdade, adultos hoje, é voltar a esse encanto pela nutrição. Que ela faz parte da nossa vida. E a nutrição vai fazer parte a vida toda. Até o nosso último dia, né? Aqui nessa terra. Então, ela conhecer o alimento, plantar, pega uma batata doce. Eu faço assim também com as crianças. Coloca um pouquinho de água embaixo e coloca ali a batata doce com dois palitinhos. E mostra pra criança. Fala, olha só, ela vai brotar, né? Essa batata doce. É assim que acontece no nosso organismo. Os nutrientes, ele vai para o nosso braço, para o nosso dedinho, para a nossa unha. Sabe quando você cai no chão e machuca? Por que acontece o processo de cicatrização da sua pele? Porque você comeu bem, porque você comeu a frutinha, porque você comeu o arroz, o feijão. Então a criança fala, olha, então quando eu caí, né, machuquei, esse processo de cicatrização é através da nutrição. Ele só acontece através dos nutrientes. Se não tem o nutriente, não acontece a regeneração tecidual do tecido. Então, a criança, eu acho que é o que a gente tem que trabalhar muito mais a nutrição verdadeira. E de forma lúdica, né? De forma lúdica. Eu tenho a Maria Sofia, que é minha pequenininha, ela tem 6 anos. Ela é muito espoleta. E de um tempo pra cá, ela resolveu não querer comer. Ela só queria comer, tipo, fase, assim. Teve uma fase que ela só queria ovo mexido. Só é porque eu tava comendo muito ovo mexido. Olha aí. Aí ela só queria comer ovo mexido, porque na minha dieta tava café da manhã ovo mexido. Então ela me via comendo ovo mexido. Aí ela só queria ovo mexido. Aí depois elas olham e falam, mas a minha mãe só tá comendo. A criança, eu falo que ela é um radarzinho. Um radarzinho mesmo. É um radarzinho. tudo. Ela tá percebendo, ela fala, mas por que minha mãe só tá comendo ovo? Eu também só quero comer ovo. Aí depois ela passou pra fase do macarrãozinho com carne. Macarrão com carninha, ela falava. Só que daí, o que eu faço, né? Eu que cozinho na minha casa. Agora não, a gente tá comendo de marmita. Tem alguns meses, mas uma marmita excelente. Ai, que delícia. Mas, uma delícia mesmo. Mas sempre, até uns 2 meses atrás, sempre fui eu que cozinhei. Então eu fazia um molhinho de tomate, eu colocava cenoura, não batia assim, eu ralava ela no processador pra não aparecer tanto, né? Porque senão ela não quer. E tomate, tudo, até beterraba às vezes eu colocava no molho de tomate, ela nem percebia e comia com carninha moída. Aí ela só queria aquilo, beleza. Aí eu pensei numa estratégia, eu vi um vídeo no YouTube que ela tava assistindo lá de uma menininha que ela gosta, que a mãe fazia uma brincadeira de vendar a criança e colocar o alimento ali pra ela degustar e dizer o que era. E aí tô usando dessa estratégia com a Maria Sofia. Então, todo final de semana a gente faz. Ela tem um nome que ela fala que tem essa brincadeira. Eu esqueci agora, mas ela. Depois eu vou lembrar. Aí eu coloco lá, a gente sempre faz. E ela não tava mais comendo feijão. Ela não queria comer feijão, uma resistência enorme pra comer feijão. E aí o que eu faço? Eu coloco uma coisa ou 2 coisinhas ali que ela gosta, tipo uma besteira, porque no final de semana eu deixo ela comer. E aí, o resto, coisas que eu preciso inserir na dieta dela. E aí eu coloco tudo lá na cozinha, ela não vê o que eu separei, vendo os olhinhos dela, ela senta, coloca a bandejinha. Ai, meu Deus. E ela faz. Gente, depois que eu terminar a live, eu vou postar pra vocês nos stories, porque eu gravei. Que legal. Da última vez que eu fiz, eu gravei. E aí ela vai experimentando, e aí ela fala, não sei o que, isso aqui é tal coisa aqui. Gostou ou não gostou? Ela fala, não gostei. Eu falei, mas você não fez careta, você ficou até agora aí tentando adivinhar o que era e você nem reclamou, então você gostou. Aí ela fica, Aí eu falo, quanto mais alimentos você gostar e se propor a comer durante a semana, porque daí eu falo pra ela que ela vai ter que comer o que ela acertar. Então ela vai, e aí eu vou inserindo, e eu tô conseguindo reintroduzir
O feijão já consegui, que ela não estava comendo. Eu já consegui colocar cenoura, brócolis, que ela não estava mais comendo. E ela, quando era pequena, comia muito legumes, fruta, verdura, tudo. Porque eu sou meio neurótica da nutrição, né? Então, assim, eu quero fazer tudo. Super chata. Eu cozinhava os alimentos, tudo só no vapor. Botava um azeitinho e tudo. Quando ela tinha 2, 3 anos, dava pra ela comer na mão. Ela comia, falava, eu tô comendo, quero florzinha. Quero florzinha. E ela comia brócolis, couve-flor, tudo. Agora eu não queria comer mais nada. Eu tô reinserindo com essa brincadeira. Vendo, e ela tenta adivinhar, e quanto mais ela adivinhar, mais ela vai ter o prêmio, que sempre é ou fazer um passeio. Eu tenho uma pracinha aqui na frente de casa, a gente vai fazer piquenique lá na frente. Esse sábado a gente ia fazer, mas aí por conta do evento vai ser no domingo. Aí ela chama as amiguinhas dela, a gente faz piquenique, tudo com as coisas que ela adivinhou. Ai, que legal. Então é super legal, porque realmente vem pra rotina e ela quebra aquele preconceito, que eu acho que é um preconceito que existe na cabeça dos pais, né? E aí a gente ensina as crianças. Eu, graças a Deus, eu amo legumes e verdura e fruta, porque eu acho que minha mãe nunca deixou eu não comer. Então eu acostumei. Deixa eu ver. Existe outra alternativa para o feijão? Um substituto? Existe. Nós temos o grão de bico, que você pode substituir pelo feijão. Existe a lentilha, né? Que você pode substituir pelo feijão. Existe o amaranto, que também é fonte de proteína, você pode substituir. Deixa eu pensar, tem vários que você pode substituir. Uma coisa que a Sofia estava falando aqui, que é interessante, se a criança não está comendo o alimento, você pode, eu falo que dá uma mascarada, entendeu? Uma disfarçada, né? Disfarçar, a criança não quer comer, deixa eu pensar o que a criança quer comer. Vamos supor, o inhame, né? Que praticamente fala, como assim? Eu não tenho gosto de nada, né? Coloca ele no meio do arroz, entendeu? Faz aquele arroz cremoso e amassa bem o inhame e coloca no meio do arroz. Tem criança que gosta, né? Ou fala pra ela, chama a criança pra participar, sabe? Te ajudar a cortar os alimentos. Então tá ali cortando o tomate, dá um tomatinho pra ela cortar com uma faca sem fio, né? E ela fala pra ela, vem aqui, vamos conhecer o tomate. Então convida sempre a criança pra participar. No processo, né? Como era antigamente, né? Lembra que tinha os almoços de família? Hoje ainda tem, mas não tanto como tinha antigamente. E todo mundo ajudava, né? Tinha a época da pamonha, todo mundo ia lá, ajudava a fazer pamonha. Então chama a criança pra participar da produção de alimentos. Alguém tá perguntando alguma coisa também, ou não é a mesma coisa? Ah, não, né? É a mesma pergunta do feijão. Então, a gente inserir criança no processo, isso não só na nutrição, né? Pra tudo na vida. Desenvolve na criança uma consciência da importância daquilo. Eu aprendi a cozinhar assim, ajudando minha avó. Minha avó era uma cozinheira de mão cheia. E eu aprendi a cozinhar com ela. E a Maria Sofia, desde pequena, sempre... Na verdade, todos os meus filhos sabem cozinhar. Todos. Desde pequena eu ensinei, porque pra mim cozinhar é uma terapia, é um prazer. Então eu sempre tava fazendo a comida, não só durante a semana, porque às vezes durante a semana é corrido, mas aos finais de semana, aquilo é um momento mesmo de família, de interação com o alimento, de... Ai, fico até emocionada. Ai, meu... É porque assim, eu acho que o alimento é uma coisa muito sagrada. E esse momento a gente precisa aproveitar com os filhos, sabe? Eu tenho muitas memórias afetivas com meu pai e com a minha avó que eu perdi agora na pandemia. E isso faz com que a gente ensine de uma forma que isso fica pra sempre, né? Que isso nunca vai mudar da vida deles, nunca vai sair. E é responsabilidade dos pais trazer essa consciência e se responsabilizar por isso, efetivamente, de tentar plantar essa consciência nos filhos. E eu fico emocionada porque eu vejo hoje muitas crianças com problema, com dificuldade por falta do básico da nutrição. Isso é uma coisa assim que não acontece na família que tem baixa renda só. Acontece em todos os lugares. Em todos os níveis sociais. Eu tenho mãe, Sofia, que fala assim pra mim, eu não tenho tempo de preparar comida pro meu filho. E eu compro miojo. E eu falo pra ela, mãe, esse miojo, ele é frito, ele é rico em carboidrato. E aquele pozinho, ele faz um mal tão grande na vida dessa criança. E eu pergunto pra ela, você quer que seu filho ele possa receber uma dieta entubado? Eu falo bem assim pra ela.
Porque se você não tem tempo para você, para preparar a alimentação para você, você também não vai ter para o seu filho. Então uma dieta, eu atendi muito tempo paciente com dieta enteral, dieta com sonda nasogástrica ou direto no intestino, direto no estômago. Essa dieta, ela é muito terrível. Eu não desejo para ninguém. Então, a via oral, comer o alimento, absorção normal, é vida. É vida. Você preparar. Tem mães que colocam na mamadeira Coca-Cola pro bebê. O que você quer, sabe? Qual que é o objetivo que você tem com o seu filho, com a sua filha ou com você? Então, substitui a água por Coca-Cola. Então, o que você quer? Até onde você quer chegar, sabe? Ai, não como arroz, ou não como arroz branco porque ele é terrível. Não é Não, isso. gente, é comida. É a quantidade que você está comendo. É a quantidade que você está colocando dentro do seu corpo. Ai, não como feijão porque o feijão faz isso, faz aquilo. Não é isso. É como você está preparando esse feijão. Então, como você prepara o feijão? Como você prepara o arroz? Tem pessoas que pegam aquele 900 ml de óleo e o arroz fica nadando no óleo. Então, como você prepara a alimentação? Onde você quer chegar, sabe? Você quer chegar com 110 anos bem consciente ou usando fralda, né? Dependendo de outras pessoas, para a sua alimentação. Uma dieta batida, que eu também atendi muitos pacientes idosos com dieta batida, né? No liquidificador. Então, assim, onde você quer chegar? Né? E a gente tá plantando hoje a velhice que a gente vai ter no futuro, né? Então é hoje que a gente tem que fazer as escolhas certas para lá no futuro não estar dependendo de filho, dependendo de alguém para cuidar da gente. Se responsabilizar mesmo pela nossa vida, isso em todos os aspectos, e especialmente em relação à nossa saúde. Não adianta nada a gente pensar, eu já ouvi isso de mães, dizendo que, não, eu tô cuidando do meu filho hoje para ele cuidar de mim quando eu for velha. Eu acho isso, no mínimo, egoísta. No mínimo. Eu me preparo, me cuido, me protejo fisicamente, nutricionalmente, emocionalmente, para eu poder estar velha e saudável. Né? Quando eu fui pro Canadá fazer um dos cursos que eu fui fazer lá de neurofeedback, eu fiquei um mês. E eu fiz o curso e depois não, foi ao contrário, a gente alugou um motorhome antes, ficamos passeando, né, conhecendo o país, e depois eu fiquei para fazer o curso em Toronto. E aí eu fiquei impressionada, Pamela, com a quantidade de idosos trabalhando. Todos os caixas de supermercado, no posto de gasolina, tudo. Gente, como tem idoso lá e tudo saudável, ágil, com raciocínio rápido, educados. Gente, uma coisa assim... É uma boa nutrição. É uma boa nutrição. Você quer trabalhar, você precisa de uma boa nutrição. A nutrição, eu falo que ela faz parte de todos os setores da nossa vida. Advogado precisa de uma boa nutrição. Como que ele vai defender o cliente dele? Né? Um arquiteto, como que esse arquiteto vai planejar? Né? Um engenheiro, né? Como que ele vai ter criatividade? Ele precisa de nutrição. A nutrição, ela faz parte de todos. Professor, né? Faz parte, professor de educação física, a nutrição ela faz parte de tudo. E ela é a base de tudo e ela vai ficar junto com a gente até o final. Quando você estimula a sua filha, quando você que está assistindo essa live estimula o seu filho a preparar a alimentação, você está tornando essa criança independente. Independente, porque tem pessoas que falam, mas eu não sei nem preparar um arroz. Tem pessoas que falam, pô, mas eu não sei nem preparar um arroz, não sei fazer um pão, um bolo. Então você torna essa pessoa dependente de outras pessoas. Então tem pessoa que fala, nossa, eu quero tanto comer um pão de cenoura, um pão de abóbora. Como que eu faço? E às vezes a pessoa só vai pra nutrição pronta, que eu falo, né? Aquela nutrição industrial, que a gente é obrigada a comprar porque não sabe fazer. Porque não sabe fazer. Então a nutrição, ela torna você uma pessoa independente. Independente. A nutrição, você pode usar a sua criatividade em tudo. Quem trabalha, quem estimula, na verdade, as crianças a produzir o alimento, você está estimulando essa criança a ser independente. Ela não vai precisar autonomia para as escolhas que ela quer fazer, entendeu? Eu amo feijão preto. A minha mãe gosta do feijão carioca. Então, eu faço feijão preto e ela faz feijão carioca, sabe? Então, você tem as escolhas, você faz com que essa criança saiba fazer as escolhas corretas. As escolhas que atende o paladar dela, entendeu? Isso que é muito legal, quando você estimula a criança a produzir o alimento, a conhecer o alimento, você está estimulando ela a fazer escolhas boas. Se você restringe ela desse conhecimento, da nutrição, do preparo dos alimentos,
ela vai pegar a bolachinha recheada, ela vai pegar o, né? O que é mais fácil. O que é mais fácil. Eu sempre falo pros pacientes aqui, pros pais principalmente, né? Para de abrir pacote e vamos começar a usar a faca. Vamos cortar a fruta, vamos cortar os legumes e para de abrir pacote. Eu não vou aceitar você abrindo pacote aqui, não. Hoje eu falo que tá melhor a produção de alimento, tá bem melhor você encontrar alimentos de qualidade, né? Melhorou bastante, tá bem melhor. Lá na minha casa eu plantei açafrão. E o açafrão, ele ajuda aqui, ó, no sistema neurológico. Eu faço açafrão com suco de laranja, o açafrão no arroz, açafrão com suco de melão. Eu faço açafrão em tudo. A cúrcuma também tem um poder, né, enorme, assim, no sistema neuronal, assim. E também na parte inflamatória, né? Ela ajuda muito a desinflamar o organismo. Mas é isso, gente, olha... Queria te agradecer. Eu que agradeço. Né? Se faltou você falar alguma coisa que você queria falar, alguma coisa importante. Nutrição tem vários assuntos, Se deixar a gente fica mas tem uma moça que precisa fazer o feedback. Eu vou deixar só um recado aqui. Para quem deseja ser mamãe, quem deseja ser papai, né? Cuida do seu organismo para você produzir um bebê, né? Neurologicamente, fisiologicamente bem. Então começa a cuidar da sua nutrição, para daí sim você começar a pensar em ter um bebezinho, né? Porque esse bebezinho ele vai vir e ele tem que vir com uma nutrição muito boa e a partir da nossa alimentação, a partir do nosso consumo adequado de nutrientes. Se é um óvulo que não tem nutriente, a chance de você desenvolver um bebê que já tem alguma dificuldade de neuronal, tátil, né, do sistema nervoso central, é muito grande. Então a gente precisa se preocupar com é muito séria essa questão da nutrição pré-gestacional, né, pré-concepção. A doutora Maria José falou um pouco sobre isso na live dela. Que ótimo. Porque uma das causas que tem sido estudadas em relação ao autismo, por exemplo, e em relação até ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são embriões com baixo potencial nutritivo. Isso pode desencadear uma série de doenças, inclusive transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Então, futuras mamães, nutrição em primeiro lugar, né? Nutrição em primeiro lugar para você gerar um bebê saudável. Isso aí. Obrigada, gente, por estarem aqui. Essa live vai ficar gravada e sábado a gente tem um encontro, né, Pamela? Lá no Grupo Escoteiro Heitor Castoldi, que a Pamela vai fazer uma oficina com as crianças, com os lobinhos. E eu vou estar fazendo uma roda de conversa com os pais, enquanto ela tá ali com a mão na massa com a criançada. O que você vai fazer com eles? Nós vamos preparar um brigadeiro de biomassa de banana verde. Uma delícia, tem amido resistente, é rico em serotonina, o hormônio da felicidade, do prazer. Então, se você ficou com vontade, né, desse brigadeiro, depois vai mandar a foto. Quem quiser ir lá participar, vai ser aberto também a comunidade. Então, se vocês quiserem estar lá com a gente no sábado, 2 horas, 2h30 por aí, a gente vai estar iniciando nossas oficinas. Um beijo pra vocês, uma boa tarde aí, um bom restinho de semana. Tchau.